E como nós podemos editar os nossos arquivos em PHP? Para editar os nossos arquivos em PHP, nós podemos usar um editor de texto plano. Eu sugiro inicialmente o Notepad++, mas a gente tem outras alternativas tão bons quanto o Notepad++. E também a gente pode utilizar os ambientes de desenvolvimento integrado chamados IDE. Para os IDEs, a gente tem diversas opções para desenvolver em PHP, como por exemplo, o Eclipse, NetBeans, o ZenDStudio, que é uma alternativa paga, o Aptana, dentre diversos outros. Nesse início, como sempre, eu sugiro que vocês utilizem o editor de texto plano, porque uma IDE ela dá muitas ajudas iniciais que nesse comecinho elas podem muito mais atrapalhar vocês do que ajudar, porque podem criar vícios de programação que não são desejáveis. Então, para esse começo, optem por utilizar um editor de texto plano. Uma sugestão seria o Notepad++ ou Notepad++. Todos esses editores e essas ideias são facilmente encontradas e são versões, exceto pela ZenDStudio, são versões gratuitas. Então, como um documento PHP é um documento de texto plano, basta que a gente escreva o nosso documento em um editor de textos ou em um IDE e a gente salve esse documento com extensão .php. Esse arquivo, então, tem que ser colocado em um servidor web. Nós já vimos, então, que no nosso ambiente de desenvolvimento local, esse servidor web fica dentro da pasta do XAMPP, na pasta chamada htdocs. Então, sempre que vocês construírem os seus documentos em PHP, esses documentos têm que ser colocados na pasta htdocs do XAMPP para que eles possam ser acessíveis por meio do servidor web no seu navegador. Com o passar do tempo, os desenvolvedores de PHP foram criando alguns padrões de nomenclatura de arquivos. Esses padrões eles podem ou não ser usados por vocês, mas eu aconselho que sejam utilizados porque é o que já é utilizado no mundo todo. Então, quando a gente fizer um arquivo PHP que contém apenas uma classe e nada mais, ou seja, não contém nenhum outro tipo de código, a gente nomeia esse arquivo como .class.php, ou seja, antes da extensão do arquivo .php, a gente coloca um .class. Nesse nosso curso, nós não vamos abordar muito a orientação de objetos em PHP, então provavelmente vocês não irão utilizar muito essa nomenclatura .class.php. Quando a gente vai fazer um arquivo que a única funcionalidade dele é ser incluído em um outro arquivo PHP, como por exemplo uma biblioteca de funções, a gente pode nomear esse arquivo como .inc.php. O .inc vai indicar que esse arquivo serve simplesmente para ser incluído em outro arquivo. E antigamente, em outras versões do PHP, os desenvolvedores costumavam terminar a extensão do arquivo com o número da versão do PHP que aquele arquivo foi escrito. Mas isso gera uma série de brechas de segurança que podem ser exploradas porque o invasor, por meio do nome do arquivo, ele já tem uma dica de qual versão do PHP que já está instalada no servidor. Então, isso deixou de ser adotado, por isso que o padrão atual é utilizar somente .php no final dos nossos arquivos. Então, para escrever os nossos códigos em PHP, nós podemos utilizar um editor de texto plano ou um IDE. Nós temos que nomear o nosso arquivo com a extensão .php e dentro desse nosso arquivo de texto, nós temos que utilizar os chamados delimitadores PHP. São dentro dos delimitadores PHP que nós diremos para o servidor Apache onde no nosso arquivo contém código PHP. E esses trechos de código PHP são os que são enviados pelo Apache para o interpretador PHP. O interpretador PHP, então, processa, ou seja, interpreta esses trechos de código e devolve para o Apache somente o resultado desses trechos de código. Então, nos nossos arquivos PHP, nós temos que colocar o nosso código PHP dentro dos delimitadores PHP, que é o sinalzinho de menor, interrogação PHP. Então, a gente coloca todo o nosso código PHP aqui, independente de quantas linhas ele tenha, e no final nós temos que terminar com interrogação, sinalzinho de maior. Eu posso ter diversos delimitadores PHP dentro de um arquivo .php, e esses delimitadores PHP, entre eles, eu posso colocar código HTML, código CSS e código JavaScript. Então, nos meus documentos .php, eu posso mesclar
código PHP, com código HTML, com código CSS. E isso é muito comum e isso é o que geralmente acontece quando a gente precisa programar algo em PHP. Nós veremos isso com mais detalhes nas próximas aulas. Em um vídeo futuro, eu irei mostrar como que a gente faz a nossa edição básica de um arquivo em PHP, como é que a gente salva ele na pasta htdocs e como é que a gente visualiza esse arquivo no navegador web. Fiquem ligados e até lá. Bons estudos!